Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao 54º episódio do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos um assunto de muita importância, nós temos também um convidado aqui da área de urologia, Dr. Vinícius Bruce. Seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius. E também temos aqui a presença do Patrick Gel, CEO, um dos responsáveis por esse projeto sensacional do Eco Medical Center. Seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius. Muito obrigado. Dr. Vinícius, vamos começar com ele, Patrick? Nós estamos aqui 2-1 contra ele, né? Vamos explorá-lo aqui o máximo, tanto no conhecimento técnico, como é que é a atividade dele no dia a dia, o que ele sugere para que você que está aí do outro lado, seja no Spotify, no YouTube, procure entender um pouquinho da importância da prevenção. Dr. Vinícius, fale um pouquinho hoje, como é que é a sua rotina, como é que está essa questão dos atendimentos no Eco Medical Center? Fale para nós, conte para nós um pouquinho. É exatamente assim. A gente tentar até bater um papinho antes aqui em relação sobre o câncer de próstata, sobre a prevenção do câncer de próstata, sobre atitudes que a população, principalmente no caso, obviamente, do câncer de próstata, que o homem tem que tomar em relação a fazer um estadiamento, a fazer uma procura ativa em relação ao câncer de próstata. Especificamente no Eco Medical Center, a gente está com um excelente grupo de médicos que é associado a outras várias especialidades. Se não me engano, Patrick, são quase 35, doutor. Quase 35 especialidades. Eu acho que você consegue, dentro dessa mesma instituição, fazer esse check-up completo, né? E fazer essa procurativa, eu falo assim, procurativa em relação ao câncer de próstata. Então, hoje, o check-up, né, da avaliação do homem ou da mulher na área de urologia, mas vamos falar do homem aqui por causa do câncer de próstata, ele está dentro de um protocolo. Acima de quantos anos que deve ser feito? Feito o check-up. Então, tem alguns protocolos de estadiamento de check-up para o câncer de próstata. Tá. A SBU ainda coloca a idade um pouquinho mais baixa, tá? Mas a partir dos 40 anos, se tiver fator de risco, quais são os fatores de risco? Obesidade, pacientes com dietas ricas em gordura, na população negra e pacientes que tiveram familiares de primeiro grau, tá? Perfeito. Com câncer de próstata. Ou então acima dos 45 anos, se não tiver fator de risco. Tá? Nos demais check-ups, orientações norte-americana, europeia, tudo a partir dos 45 e 50. A gente está tendendo, de fato, a começar a partir dos 45 anos se tiver fator de risco, esses que eu já falei anteriormente, e acima dos 50 anos se não tiver fator de risco. Então, independente se for fazer uma avaliação multidisciplinar, como eu sei que existe, né, hoje no ECO, mas uma idade menor, se houver uma história familiar e essas comorbidades que você está colocando, vale a pena procurar o Dr. Vinícius e fazer essa avaliação, não é isso? Com certeza vale a pena procurar. Vinícius, conta para nós um pouco sobre como é que está essa situação hoje do câncer de próstata no mundo, se você tiver alguns números, algo assim, que a gente possa entender um pouquinho essa realidade. O câncer de próstata é um câncer muito prevalente na população, né? Só para a gente ter uma ideia, que o INCA é a nossa maior estatística brasileira, né? A gente tem cerca de 65 mil homens com diagnóstico de câncer de próstata anual. Então, muita gente, né? Muito grande. Ele só perde para o diagnóstico de câncer de pele. Tá? Então, o diagnóstico de câncer de pele é mais comum e o segundo maior diagnóstico no homem é o câncer de próstata. Então, é extremamente prevalente. A gente entende que são 13 mil óbitos por câncer de próstata. Tá, então, assim, tem um diagnóstico muito grande, 65 mil, 13 mil óbitos com câncer de próstata. Então, um câncer também que tem uma taxa de cura importante, que poderia ter uma taxa de cura ainda maior se você tivesse um diagnóstico precoce. Tá? No câncer, em relação ao câncer geral, o câncer de próstata mata, é o segundo câncer que mais mata no homem, só perde para o câncer de pulmão, que é um câncer muito agressivo, que não deveria ser. Então, o de próstata não deveria ter uma mortalidade tão grande com diagnóstico precoce. Patrick, os números são assustadores, hein? Eu estou olhando aqui, o Dr. Bruce contando, eu vivi dentro de casa, né, 2 episódios. Conta para nós um pouquinho dessa história. Eu tenho 2 casos em casa, né? Um foi meu pai, piloto de avião, hoje aposentado, foi morar fora do Brasil e exigiram que ele passasse por um check-up lá. No Brasil ainda, antes de ir para a China. E aí no meio do check-up, PSA alto, depois o Bruce vai falar um pouco mais sobre isso, mas PSA alto, caminhou para o urologista, exame de toque, 11 ou 13, tem 15 anos isso, nódulos cancerígenos, né? E foi feito os exames todos. Imediatamente cirurgia, graças a Deus, por uma questão de machismo mesmo, uma resistência boba,
mas Deus iluminou aquela viagem dele para fora do Brasil, o brinco salvou a vida dele, porque ele operou. Estava tão recente o tumor, não sei se é a melhor maneira de explicar, mas estava tão recente que nem quimioterapia ele fez. Você então, lembra a idade dele? ele estava com 54 ou 56, jovem ainda. Jovem. Jovem. Bem jovem. Mas depois fatores de risco, né? Alimentação muito ruim, falta de exercício físico, coisas que o Bruce vai abordar. Moral da história, nem quimioterapia, né? Graças a Deus está curado, nada. Faz o controle de PSA recorrente hoje em dia, não teve mais volta de câncer, nada. Mas foi um susto muito grande, né? E tudo muito rápido. E hoje, estando na saúde, não como médico, mas como administrador, eu vejo como ele poderia, por conta desse preconceito, 1 ano, 6 meses ou 2 anos depois, ele podia mais não estar entre a gente dentro desses 13 mil. E aí eu queria tratar um tema, se vocês me permitirem, essa grande bobagem, né, do preconceito. Bruce, como é que você acredita que a gente poderia, né, talvez meu pai não ter passado por todo esse constrangimento de passar, né, ele brinca, só complementando aqui, que na época ele tinha um preconceito de participar, de fazer o exame de toque, e o fato dele não ter feito durante quase 15 ou 16 anos o preventivo dele, que ele deveria ter feito, ele em 1 mês fez exame de toque mais que ele poderia ter feito a vida inteira, e ainda foi para uma mesa cirúrgica. Então esse preconceito, esse machismo bobo, fez com que ele passasse por quase uma situação de morte, um desconforto muito grande. Sem sombra de dúvida. Eu vou perguntar para vocês, por curiosidade aqui, para vocês entenderem a ideia, né? Quanto tempo demora um toque retal? Toque de próstata? É muito rápido, né? Quanto vocês acham? Uma média? Uns 3, 4 segundos, 5 segundos? 4 a 8 segundos. Então é um exame extremamente rápido. É um exame que você consegue um diagnóstico. Eu acho interessante, até eu explico às vezes para os residentes, não sei se a câmera está pegando bem aqui, mas você pega, eu queria que vocês dois fizessem igual. Pegasse o polegar, apertasse bem contra os dedos aqui, segurasse bem forte. Essa parte da musculatura interna da mão, a próstata boa, a próstata HPB. A parte que tem o osso do dedo aqui é o tumor. Realmente você sente esse ossinho aqui de cima. Você sente uma bolinha, você sente uma parte dura quando você vai fazer o toque. Então, se você for passar a mão direto assim, ó, no lado da próstata, você sente. Então, assim, a próstata é um órgão lá na região pélvica, a parte abdominal profunda do homem, bem acima do reto. Por isso que você acessa a próstata pelo reto, né? Como a mulher faz, às vezes, um toque de bexiga, toque de ovário, acessando a vagina. Então, só você utiliza o reto como um acesso para tocar a próstata. E, além do mais, você faz xilocaína, você coloca um negócio para não incomodar, né? Um produto para não incomodar. Então, um negócio 4 a 8 segundos que pode ajudar a salvar uma vida. Ou seja, é indolor praticamente, né? É indolor. E o tabu? Como é que você lida isso? O paciente entende bem, não entende? Como é que nós, como médicos, podemos contribuir para diminuir esse tabu, esse preconceito? Tá mudando muito, sabe? Eu acho que cada vez mais pacientes mais jovens vêm procurando o diagnóstico. Outra coisa, cada vez tem mais acesso à saúde também, né? No passado, além de você não ter acesso à saúde, você tinha esse tabu. Então o cara não tinha acesso e tinha vergonha de chegar para fazer um exame de toque. Hoje em dia não, você tem acesso, você tem informação. Isso que a gente está fazendo, eu parabenizo você muito mesmo, porque esse tipo de informação... Nós estamos aqui trazendo conteúdo, fazendo conteúdo para que o nosso ouvinte... Tem acesso à informação. Exatamente, tem acesso à informação. A informação leva à diminuição do tabu, acredito, porque as pessoas dizem tabu porque elas desconhecem. E o desconhecimento gera fantasia, gera... né, qualquer outro tipo, às vezes, de comentário que tecnicamente não é o mais correto. Sem sombra de dúvida. Então, você está tendo acesso à informação, você conseguindo acessar o médico. Acho que a minoria das pessoas hoje em dia, tomara que eu esteja correto, tem um preconceito assim, extremamente importante em fazer o exame do toque. Eu acho que a incidência, eu penso que a gente não deve achar nada, né? Que a incidência é muito alta, acima de 65 anos. 3 a cada 10 homens vão ter câncer de próstata. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, chama atenção, é uma incidência altíssima e onde nós temos como fazer uma detecção precoce com uma chance de 90%, é isso? Não, 3 a cada 10 homens, 30% dos homens vão ter câncer de próstata. Então... E que vão morrer de câncer de próstata dentro de um conteúdo, de um N de 65 mil, 13 mil vão morrer de câncer de próstata no ano. Mas aí eu acho que essa seria uma pergunta interessante aqui. Se boa parte dessa população tivesse um diagnóstico precoce, talvez esse número tendesse a 10%. Sim, ou muito menos, talvez muito menos. Assim, talvez de 65 mil ia morrer 6.500.
Hoje em dia... Esse ponto, que no meu racional era esse, obrigado, que eu queria chegar. Não, mas vamos pensar no câncer familiar. O câncer familiar, que é um câncer agressivo, que tem menos de 40 anos de idade, isso são 6 a 8%. Vamos pensar no câncer que talvez você não conseguiria dar um diagnóstico. Entendi. Ou então um diagnóstico tardio. Então, por volta de 90% dos tumores, talvez você diagnosticaria mais precoce com potencial chance curativa. Entendi. E entrando nesse aspecto diagnóstico, existe uma complementariedade de investigação, de resultado de exames, né? Uhum. Só o toque é suficiente, o toque retal, ou você sempre associa com PSA ou com ultrassom, alguns exames? Qual que é o protocolo, assim, básico? O protocolo de investigação. De investigação é toque mais PSA. Pronto. Toque mais PSA. Alterou, aí você abre mão de novas tecnologias, que a gente até tem uma excelente máquina da ressonância magnética, que hoje tudo isso é possível fazer hoje num centro único com atendimento onde vocês estão atendendo, né? Onde nós estamos, que eu me sinto parte também do ECO. Mas é parte, tudo dentro do centro. Que bacana. Capaz da pessoa conseguir consultar de tarde, fazer o exame, consultar de manhã, fazer o exame à tarde. Pessoal, isso chama-se o conceito da loja num ponto único, que é o One Stop Shop na saúde. Que mais uma vez aqui eu parabenizo vocês, Patrick, aí, pelo desenvolvimento, todo o time, aos médicos que fazem parte, né? Para você entrar, fazer um check-up geral, exame de sangue, exame físico, consulta e exame de imagem. Laboratório. E acredito que em pouco tempo, aí, até com procedimentos, talvez não numa alta complexidade, mas cirúrgicos lá. Mas é isso, Patrick? Não, já estamos começando, já está liberado desde novembro. Então a gente operou em soft open em novembro, dezembro, né? Porque estamos falando de centro cirúrgico, então é um nível de cuidado muito grande. Mas desde janeiro agora, 100% disponível aí para cirurgias de pequeno porte. Acredito que isso aí é muito semelhante ou melhor em grandes centros mundiais, aí, centros na Europa, nos Estados Unidos, né? A inspiração do nosso querido Dr. Luiz é da Mayo Clinic, né? Ah, é? Então, é o que ele brinca, ele tropicalizou a Mayo Clinic. Ela é bem menor do que a Mayo Clinic, mas o conceito é isso, é One Stop Health, como a gente fala. Essa facilidade do paciente sair de uma consulta e dependendo do diagnóstico que o médico tiver desconfiado, ele passar a mão no telefone, fazer o encaixe de exame na hora para ter o laudo mais rápido possível. E você sabe que, desculpe interromper, e você sabe que barateia para o sistema de saúde, né? Sim. Você conseguir ter eu esqueci onde que eu vi esse trabalho agora, mas um trabalho relativamente recente. Se você diagnosticar um câncer de colo de útero numa paciente, se você operar esse câncer em menos de 45 dias, o custo fica mais baixo para o plano de saúde. Se você demorar 3 meses, então se o paciente passa em outro médico, faz um exame, repete o exame, faça, né, outro exame de imagem, o custo é caro para o plano de saúde. Então, se você chegar no mesmo momento e fazer todos os exames de uma vez só, às vezes o exame você vai fazer até sem necessidade, talvez, assim, por super cuidado, mas você vai ficar mais barato, inclusive, para a instituição do plano de saúde. E olhando pelo lado também, não só da instituição, do sistema, do médico, mas do paciente. O paciente não é mais benefício. Porque a efetividade do tratamento baseado no diagnóstico precoce da resolução do problema, ou seja, o desfecho que nós chamamos clínico cirúrgico, é na hora, é rápido. Isso dá uma sobrevida, um tempo de vida maior aos nossos entes queridos. Então a gente tem que se preocupar com isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bacana. Como é que você vê hoje, entre outras patologias do consultório, qual que é a relação que existe do câncer de próstata junto com outras doenças? É muito pequena essa relação? É grande? Na tua clínica diária? Porque isso pode variar muito de profissional para profissional, de região para região. Sim, e assim, a gente acaba sendo selecionado um pouco, direcionado para os pacientes de câncer, como eu trato mais câncer, né? Entendi, isso. Também tem o nicho de atendimento, né, de área. Exatamente, mas a gente sabe que a HPB, por exemplo, o PSA é um antígeno específico da próstata, não do câncer de próstata. Então, o que acontece? Quando você pede um PSA e o PSA dá alterado, um pouco aumentado, não necessariamente o paciente tem câncer de próstata. O paciente pode ter HPB, que é hiperplasia prostática benigna, um aumento benigno da próstata, que 50% dos homens acima de 50 anos, estatística é fácil, 50% acima de 60 anos vão ter, e mais de 80% dos pacientes acima de 90 anos vai ter HPB. Que a HPB, volto a repetir, hiperplasia prostática benigna, que é simplesmente o aumento do volume da próstata. Essa HPB vai ter 90% dos homens vão ter acima de 80 anos. E pode aumentar também o PSA.
Entendi. Eu tenho uma pergunta. Uma doença Essa benigna. hiperplasia da próstata é o que causa a goteirinha? Exatamente, é o que causa o jato fraco, a urina. O senhorzinho chega lá, doutor, desculpa a palavreada, eu estou urinando no pé. Então é exatamente isso. Um bom sinal para procurar o profissional. Que também então. tem que procurar. Que também tem uma resolução hoje em dia cada vez mais fácil, que são cirurgias endoscópicas, que são pelo canal do uretra, minimamente invasivo. Não assustem, é sob anestesia, tudo, sabe? Minimamente invasiva, que você consegue desobstruir o canal. Interessante. Que é doença benigna. E é bastante comum a hiperplasia prostática? Metade dos homens acima de 50 anos e 90% dos homens acima de 80 anos. Que Então altíssima incidência, muito né? É alto. comum, é muito comum. E pode estar associado, ou não, claro, mas pode estar associado a HPB com câncer de próstata. O paciente pode ter uma hiperplasia benigna e câncer de próstata associado. Uma doença não é excludente de outra, né? Perfeito. Pode estar até ali mascarando, escondendo algo, Sim. mas é importante, por isso, daí continuar com a investigação. Sem dúvida. E hoje, lá no e-commerce, vocês conseguem daí desdobrar essa investigação para um segundo estágio? Tudo. A gente consegue fazer a avaliação, estudo urodinâmico, que é a avaliação de como é que está a parte do miccional, como que o jato do xixi está funcionando, como que a bexiga está funcionando. Então tem estudo urodinâmico, tem profissional qualificado na parte de disfunção miccional. Até hoje em dia lá o doutor Ney Faria, a doutora Denise, tem profissionais especializados na parte de oncologia, não somente eu. Tá? Tem profissionais especializados na casa de HPB, o doutor Thiago Ota, andrologista, que também não pode esquecer da parte da parte sexual, da parte de testosterona, da parte de ereção, distúrbio de ereção. Então temos o doutor Thiago Mierza, que é um cara muito bom, que trabalha na parte de andrologia. Tem diversos profissionais. Vinícius, então antes da gente tentar destacar como é importante esse tratamento multidisciplinar, tá localizado, muito próximo, isso é bom para o médico, para o paciente, para o sistema. Fale para nós um pouco dos sintomas do câncer de próstata. Aí que vem o N da questão, né? O câncer de próstata, ele não dá sintoma, é uma doença silenciosa. Pessoal, atenção aqui, não tem sintomas, é surdo, mudo, é cego, não é isso? Exatamente isso. Quando vem a dar sintomas, é que o negócio não está legal. Ou seja, já está feio. Exato. O tumor já saiu da região da próstata, é um tumor que às vezes tem uma metástase óssea, o cara às vezes dá diagnóstico com dor no osso. Quando você vai ver um câncer de próstata com metástase. Metástase é quando saiu do órgão inicial, que é a próstata, e vai para um outro órgão. Por isso a importância de fazer uma avaliação precoce. Nós temos aqui um case, né? E interessante, doutor, porque na minha família, tudo bem que são histórias, graças a Deus, felizes. Mas conte para nós, é importante para chamar, conscientizar as pessoas. Exato. Que isso está muito próximo da gente. Às vezes a gente não dá conta, né? Eu vejo assim, meu tão sogro, próximo. Com a mesma coisa, câncer de próstata, mas meu sogro, né, se cuida bastante, sempre se cuidou muito, por ser também ser cardiopata, então já usa marca-passo, ele sempre se cuidou. E há 10 anos atrás, o diagnóstico, né, não diagnóstico, mas aquele negócio da goteirinha, PSA, foi no urologista dele, Dr. Carlos, aliás, obrigado por cuidar do Nilo aí pra gente. Um abraço para o Dr. Carlos. Urologista de Belo Horizonte, enfim, super cuidadoso com ele. E tanto é que hoje ele cada vez opera menos e fez porque é como se fosse um irmão dele, né? Eles são primo e irmãos. Moral da história, 10 anos atrás mais ou menos, hiperplasia, hoje eu sei o nome, fez lá o processo de ressecção e acompanha durante 10 anos. E aí ano passado, alteração de PSA depois de 10 anos controlando, aí realmente era um cancerígeno, fez ressecção completa da próstata. Retirada completa da próstata. E acompanhamento com um time excelente também lá de oncologistas, está maravilhosamente bem, vida normal. Fez o controle hormonal, né, que é o bloqueio da testosterona, que o médico explicou que a testosterona é a gasolina do câncer de próstata. Exatamente, né? Isso. Então deu uma metástasezinha óssea, mas fez radioterapia também. Hoje tem vida normal, como eu brinco, toma a cervejinha dele, toma a cachaçinha dele, que ele é mineiro, está super bem. E então são dois casos, né? Um que Deus, graças a Deus, colocou essa viagem na vida do meu pai, e o meu sogro sempre se cuidou muito também, graças a Deus está ótimo, já tem uma idade bem avançada, mas está melhor que eu. Isso também que você falou muito bem aí, Patrick, em relação à testosterona. Tem gente que repõe testosterona, tem gente que faz reposição, e fala assim, mas dá câncer de próstata. Não é que dê câncer de próstata. A reposição inadequada da testosterona é extremamente maléfica para o organismo. Mas a reposição adequada da testosterona em pacientes que a gente chama de hipogonádicos, que tem uma produção baixa da testosterona, é muito importante para o homem, para a atividade do homem, inclusive para quadros de depressão do homem, a depender da situação, que é um check-up feito também dentro da urologia.
Então, a reposição de testosterona é importante. Isso faz com que o homem tenha uma qualidade de vida melhor. A reposição não causa câncer de próstata, mas a partir do momento que você tem o câncer de próstata, eu falo mais ou menos o mesmo que ele fala, ele não fala gasolina, mas fala que a testosterona é o alimento do câncer da próstata. Então, a pessoa que tem um câncer de próstata e essa doença talvez saia da próstata ou tem uma metástase, você faz um bloqueio da testosterona, que hoje mudou muito também. Hoje tem vários bloqueios diferentes da testosterona que regridem a lesão, hoje em dia com PSAs zerados, que é o que a gente acompanha. Que maravilha, está muito avançado, né? Absurdamente. Até a diminuição dos efeitos colaterais, das medicações, né? Com certeza. Você acha que está ocorrendo um uso excessivo, de uma forma irregular da testosterona em relação a alguns anos atrás? Hoje que é algo preocupante no meio da urologia, no meio dos pacientes, como é que se chama atenção ou não? Só para você ter uma noção, semana passada eu consultei 3 pacientes jovens que faziam reposição. Tá. Tem alguns colegas também que eu fico puxando a orelha aí, que talvez tenham um excesso da reposição de testosterona. A testosterona normal é por volta de 170 a 700. Tá. O paciente que chegou lá estava 3.800 de testosterona. Jovem quantos anos mais ou menos? Assim? 38 anos. 38 anos, super jovem, fazendo reposição, que às vezes não... E muitas vezes não teria necessidade de reposição. Tá? E o que acontece quando você começa a fazer a reposição da testosterona? Lá no cérebro entende que já existe a testosterona no organismo e não precisa estimular o testículo a produzir testosterona. Ou seja, acaba inibindo daí. Inibe então as faz glândulas um a produzir. hipogonadismo secundário. Exatamente. Nem sei se é o termo. Mas hipogonadismo secundário. Pela reposição da testosterona. Então, depois pela reposição da testosterona. Então, quando você para de repor testosterona, você tem uma atrofia glandular. Perfeito. Então, fica de alerta aí para os nossos ouvintes, né? E uma coisa que a gente também já ia tocar um pouquinho antes aqui no assunto também, que outras doenças que hoje em dia mais de 90% dos tumores de rins, né, são diagnosticados por exames de imagem de check-up. Então você vai fazer no urologista, faz o ultrassom do abdômen, o ultrassom do rim, o ultrassom da próstata, e os tumores hoje de rim, 90% são diagnosticados por acaso, também não dão sintomas, doenças silenciosas, mesma situação, quando você tem sintoma de câncer de rim, quer dizer que essa doença já está mais avançada, e hoje em dia a maioria das cirurgias você faz o que a gente chama de cirurgia preservadora de néfrons. Você resseca só um pedacinho do rim, digamos assim, preservando a parte saudável do rim. Isso tudo também é possível fazer de uma forma através da videolaparoscopia, cirurgia robótica? A maioria. Hoje em dia, praticamente, a gente não faz cirurgia aberta no nosso serviço. Tá, que bacana. Eu queria fazer uma pergunta, porque a urologia, então, a gente está falando muito sobre a polêmica, né, do tabu do câncer de próstata. Mas, doutor Bruce, o que além do câncer de próstata hoje, a urologia lá, né, a eco-urologia, parceria com o grupo aí do Urocentro, perdão, o que hoje a urologia atende lá no eco, além desses exames de próstata e tudo mais? O urologista assim, tem um grande leque de doenças que o urologista trata, né? Chama atenção muito próstata pelo marketing, assim, que fala por uma doença ser grave, né, que a gente tem assim, mas o cálculo do dia a dia é muita gente da população, mais de 40% das pessoas têm cálculo. E em países quentes a chance aumenta ainda mais de ter cálculo. Então, assim, no dia a dia a gente tem lá hoje a máquina de litotripsia para fazer a fragmentação de cálculos, a gente tem todo o equipamento adequado para estar fazendo o diagnóstico de cálculo, que é uma doença muito comum, muito prevalente na população. Além disso, a gente tem da parte da disfunção miccional, a parte de rim, bexiga. Bexiga também é um câncer muito comum que não é falado, câncer de bexiga. Está relacionado ao tabagismo principalmente, tá? E alguns fatores familiares também de câncer de bexiga. Então o paciente está com sangramento na urina, o paciente está com vontade de urinar o tempo inteiro, pode ser da próstata, mas vontade de urinar o tempo inteiro, ardência para urinar, pode ser um sintoma de câncer de bexiga também, que tem que procurar, que é um tumor prevalente na população também. E tumores de testículo, tumores de pênis, menos comuns, mas também a gente tem capacidade de estar tratando, né? E da parte de disfunção miccional que a gente fala, que também é um tabu, a gente fica falando do câncer de próstata, mas é um tabu enorme, principalmente para o público feminino, que não procura o médico, fica com receio de procurar o médico. Vou chamar a atenção aí que o urologista não é o médico do homem,
é o médico das disfunções urológicas, disfunções da parte miccional. A mulher às vezes não procura que está tendo perda urinária, e é muito comum isso. Quase 50% das mulheres, né, acima de 60 anos, que tiveram gestações prévias, têm incontinência urinária. O que é incontinência? Você perder urina. E às vezes a mulher acaba se acostumando, tosse, espirra, agacha, perde um pouquinho de urina. O que a mulher faz? Ela está acostumada a usar um protetor por causa, às vezes, da menstruação, tudo. Ela só coloca o protetor e fica lá. Aí vai piorando, ela fica constrangida de, às vezes, de ir no médico para falar sobre perda urinária. Às vezes ela posterga isso, às vezes a gente faz uma cirurgia que, sinceramente, o sling, quando tem indicação, o que é? Imagina que seja uretra, é uma fitinha que a gente prende, sendo bem simplista em falar, segurando a uretra. Isso resolve em 90% dos casos de perdas urinárias, que a gente fala esfincterianas, de perda da musculatura da região pélvica. Esse procedimento recupera 90% das mulheres em relação à perda. E essa mulher às vezes faz o procedimento e fala, doutor, por que eu não procurei antes? Tem 10 anos que eu perdo. Como curiosidade é que não é só o ginecologista que trata as incontinências urinárias. Exatamente isso. Hoje o urologista também urologista faz. O alerta também as mulheres, né, que existe um especialista das vias urinárias. Exatamente. Seja do homem ou seja da mulher. Ele trata também, sim, faz essa correção da incontinência urinária. Exatamente. Do assoalho pélvico, não é isso? Exatamente isso. A queda da bexiga também. Faz também. Eu aprendi essa semana o nome. Uroginecologista. Uroginecologista, exatamente. Temos no eco lá a doutora Denise. Exatamente. O ginecologista ele faz a parte também da parte de bexiga, a parte dessas distopia. A distopia da parte genital, de útero, tudo acaba ficando um pouco mais com o ginecologista. Mas cistocele, que é a queda da bexiga, que é a parte de disfunção miccional, até cabe um pouco mais para o urologista, apesar de que tem excelentes ginecologistas que fazem o procedimento. Mas cabe até, às vezes, um pouco mais a parte da urina da bexiga para o urologista, né? Entendi, que bacana, é bom saber. E tem um preconceito da mulher. É mesmo? Não vai procurar. Como é uma área de preconceitos, né? Pois é, né? Nós temos que quebrar esse tabu aí, hein, Patrick? Eu estudando um pouquinho, doutor, eu vejo hoje, né? A cultura ocidental e a cultura oriental. Oriental, ele cuida preventivamente. Exato. O ocidental, ele cura paliativamente. Então, hoje aquilo, até trouxe no último podcast, um dado que não me sai da cabeça. 80% da população hoje que está numa emergência ou numa urgência não deveria estar lá. Exatamente, você comentou isso. Não deveria estar lá. E esse ambiente que a gente tem hoje lá, que dá a possibilidade de fazer tudo com muita agilidade, até um slogan que criaram, né, Marcela? Que é o cuidado que você merece com a agilidade que você precisa, mas uma agilidade que eu sempre olho NPS, né? O índice de satisfação do nosso paciente lá em cima, assim como do nosso médico. Então, está acontecendo muito encaminhamento da ginecologia para a urologia e vai acontecer vice-versa, né? Recém-inaugurado. O paciente tem essa vantagem de trocar de um andar para o outro e ele ter tudo lá dentro. Isso acho que também facilita muito quebrar esses tabus, essa jornada muito irracional e ilógica que ainda é a saúde hoje fora do ecossistema que a gente está montando lá e graças a Deus indo super bem. E às vezes a mulher leva o homem em consulta, vai levar lá qualquer especialidade, no gastro, fazer uma colonoscopia, todo mundo tem que fazer acima de 50 anos de idade. Aí ela já aproveita e já cata ele e já leva no urologista. Que bacana. Já mata o leão aí numa enxadada só, né? Mas eu sei que, tirando o tabu aqui, existe uma questão até de privacidade, que às vezes as mulheres precisam e gostam. Eu sei que lá no Eco existe um andar só para a área da ginecologia, é isso mesmo? Isso foi uma ideia que nasceu lá atrás, né? O projeto do Eco ele é todo dividido em camadas, vamos dizer assim. E o setor da mulher, o andar da mulher, o 8º andar hoje, né? O setor está ali, é o que eu brinco ali, para entrar homem só se for o doutor. Então a gente tem obstetrícia, ginecologia e a mama toda concentrada nesse pavimento. Existem alguns estudos naturais, que o projeto é grande, acaba tendo que adequar, mas hoje está no 8º andar. E é muito bacana, o nível de privacidade é muito maior, né? Legal. Então, isso o elevador, tudo, né? O elevador, tem um elevador exclusivo, então as meninas que quiserem não circular tem um elevador exclusivo. Se elas forem para o exame de imagem, ela circula de dentro do ecoimagem direto para a nossa unidade, que é o CEDAV Mulher ao lado também, então tem os exames específicos da mulher. E tudo isso foi pensado para dar essa privacidade, né? Que realmente é desagradável. Você está andando no corredor lá, é engraçado. Eu homem, me fico constrangido, né? Você vê uma mulher com um avental passando. No Eco, isso, graças a Deus, não acontece. Então, a gente também não fica constrangido com essas cenas. Pessoal, isso é sensacional. Isso é pensando em você, na tua experiência como paciente, como mulher, um local exclusivo para tratamento. Isso aí. Inclusive, poder se beneficiar de toda a estrutura de exames e até, como já foi colocado aqui,
que eles já estão realizando de procedimentos, Perfeito. né? Procedimentos Colocação ginecológicos, de DIU, não é isso? urológico, ó, colocação de DIU, vou ver porque eu decorei aqui. Colocação de DIU, implante de chip hormonal, né? A parte urológica, bastante procedimento agora que a gente já tem condição de fazer. Túnel do carpo, um sling, blefaroplastia. Que bacana. Enfim, a parte, principalmente plástica, tem bastante espaço também, né? Um lugar moderno, novo, muito confortável. E o índice de satisfação tem sido muito alto, isso que a gente está satisfeito. Que bacana. Você, não sei se pode abrir, você tem alguns números de NPS para nós, não? Então, não sei se pode abrir. Temos. A NPS, nosso médio ali na inauguração, os primeiros 3 meses a gente não mediu muito, porque era o mês de aprendizado, mas ele estava em 93. Ele deu uma queda agora em dezembro, ele deu uma queda para 85, e aí já acende o alerta rapidamente. Mas como a base desse mês, por conta de ser um mês de 3 semanas, dezembro, ele teve uma base baixa de respostas. E aí 3 respostas que foram pontuações um pouco mais baixas contribuíram pontuação. Então, imediatamente a gente avaliou e os 3 casos foram casos de demora no atendimento. O paciente ficou aguardando mais de meia hora ou 40 minutos, o que é uma coisa que a gente fica muito em cima no eco, mas também compreendemos o lado do médico, porque o médico lida com a emergência, lida com urgência, tem cirurgia. Então, isso é uma coisa que a gente hoje acaba entendendo com o paciente outras maneiras de deixar ele mais confortável. Enfim, cedendo no estacionamento num dia, mandamos caixa de bombom, pedimos desculpa, ou explica, porque muitas vezes eu acho que o maior problema é não falar. Então, falou, olha, o caso é o seguinte, doutor fulano hoje, ouvi a tua reclamação atrasada, eu queria que você soubesse que naquele dia ele foi chamado para uma emergência cirúrgica, se encaminhou para o hospital X e ele atrasou um pouquinho. Então, mas parabéns, sabe tem que esse cuidado. tem instituições que nem medem NPS, né? E para quem não sabe, NPS é uma pergunta simples. Se você indicaria para um conhecido ter um familiar o serviço que tem lá? Se você responder que sim, você dá uma nota de 0 a 10. Se essa nota for 9 10, né, você tem aí já esse conceito do NPS alto. Se for abaixo de 6, 5, não é isso? Abaixo de 6 a 7 já começa a comprometer. Já começa a você comprometer. Tem o detrator, o mantenedor e o promotor. Isso. E a nossa preocupação é dar resposta, né? E o paciente fica muito satisfeito, é impressionante. Só o fato de fazer essa avaliação, você ter uma ideia da realidade e procurar resolver, pessoal, esse é o caminho. E eu tenho certeza que vocês estão de parabéns. Sem dúvida. O paciente aceita, às vezes, aceita o atraso, alguma complicação, a gente até discutiu anteriormente, ele não aceita ser mal cuidado. Como né? nós sempre colocamos, né? Não é uma ciência exata, né? Então a gente tem aí várias situações que podem acontecer e a gente tem que estar preparado só e respeitar o paciente. E a peculiaridade, ao respeito do paciente, a peculiaridade do paciente. Exatamente. Às vezes você atende um paciente que recebe um diagnóstico de uma maneira mais calma, de uma maneira mais serena, e alguns pacientes que realmente você tem que não é gastar tempo, você tem que dar um pouco mais de tempo para o paciente, para você se explicar. Distribui o tempo, né? Se aloca o tempo necessário do dia mais para um paciente que para outro, né? Aí acaba numa consulta que demoraria por vezes 15 minutos, demora 40 minutos, 1 hora. E pode acontecer. Esse é o ser humano, né? Que nós temos que respeitar e colocar ali o tempo que for necessário para que as coisas fiquem mais leves possíveis diante de um diagnóstico, às vezes, que é muito complicado, Exatamente. né? Muito bacana. Vinícius, gostaria de assim, dar um foco maior em algum ponto, de repente você acha importante nessa questão do câncer, seja no homem, seja na mulher, que a gente possa contribuir para os nossos ouvintes aqui? Eu queria fazer uma pergunta. Vai lá, vamos aproveitar aqui, vamos abusar aqui. Eu gosto de polêmica. Então é o seguinte, eu anotei aqui um item. Eu fico vendo hoje, vamos falar do Dr. Google de novo, né? Porque é uma coisa que convivo hoje no dia a dia. É comum, né? As pessoas irem até o Google para tentar esclarecer. Doutor, tem algumas situações, desculpa interromper, mas algumas situações que pacientes chegam para a gente com notícias mais modernas do que às vezes a atualização nossa, né? A atualização nossa. Já chega com diagnóstico, tratamento. Surgiu tal do exame, às vezes a gente não sabe. E outro, mesmo a gente estudando, tendo acesso constante, às vezes a gente não sabe. É muito veloz. Eu digo hoje, eu estava vendo uma estatística esse dia, que 80% do paciente que já está indo no teu consultório, sabendo quem é você, porque foi recomendado por uma pessoa de alta confiança, ele ainda vai lá no Google te stalkear no Instagram. 80%. Então pensa em 80% da tua agenda, sabe quem é você,
antes de sentar, e muitas vezes quer dar o diagnóstico que ele tem e o tratamento. E o que eu vejo hoje do Dr. Google? Eu vejo hoje os homens, amigos meus, estou com 38, está chegando meia hora, zero problema. No caso, meu pai teve, é com 45, né, que eu tenho que ir. Acima dos 45 anos. E fazer o PSA. Mas 45 para 42, a hora que tiver que cuidar, vamos cuidar, porque 90%. Eu estou preocupado com essa estatística, eu sou homem da matemática. Eu vejo as pessoas perseguindo uma maneira de encontrar uma forma de fugir do exame de toque. Então, minha pergunta é, quais são os mitos e verdades hoje sobre esse exame de próstata? Você falou um pouquinho sobre a questão do toque da mão. Como eu brinco, o homem foi à lua. Por que não inventou uma máquina que pudesse substituir esse exame de toque para que essa estatística de 23%, 25% de óbito caísse para 10%? Eu queria falar um pouco dessa polêmica do exame, de tecnologias, enfim. O que acontece em relação ao exame da próstata? Hoje a gente utiliza um monte de contas, de matemática, como você é matemático, né, na parte de contas, para tentar melhorar a qualidade do exame do PSA. Por exemplo, a gente usa a densidade do PSA, a gente coloca o PSA livre sobre o total para saber se tem uma maior chance de ter câncer de próstata, tá? Então tem vários exames que podem melhorar um pouco a acurácia do exame de sangue no diagnóstico do câncer de próstata. Mas nenhum deles é tão assertivo, tá? Então, justamente porque o PSA não é do câncer, não é um exame do câncer de próstata. E em algumas situações, normalmente até situações mais graves, em que tumores são muito indiferenciados, que a gente chama de indiferenciados, tumores são muito agressivos, esses tumores não produzem PSA, ou produzem muito pouco PSA. Então, talvez não. Então, o diagnóstico somente se dá pelo toque. Essa é uma informação importante. Ou seja, é imprescindível, tem que ser feito o toque. É complementar. É complementar. Você consegue... Como que você então, faz? Isso é mais tabu e é mais mito, Claro. sabe? Que faz o diagnóstico pelo PSA. Não, tem que fazer o toque e complementar com o PSA. O exame de mama? É a mesma coisa, né? Você não faz o toque, autoexame de mama e depois faz a mamografia? É exatamente igual. Você sente o toque, em algumas situações você sente um nódulo na mama, vai fazer a radiografia, que é a mamografia, e dá uma lesão benigna. E não é tumor de... E ao contrário também. E fica aqui uma sugestão de campanha, se é que ela não existe, né? 6 segundos que salva a vida. É isso aí. Exatamente. São 6 segundos. E é engraçado, assim, é triste, mas eu vejo, assim, meus amigos, parece que os anos vão chegando mais próximo do exame de próstata, algum deles, parece que ele está indo enterrar num caixão. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Bobagem. Né? Você está falando de... Eu tive dentro de casa, então para mim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter 2 casos de sucesso, de Deus iluminou a gente. Então tem que cuidar, é uma bobagem muito grande. Eu gosto de reforçar, porque é uma bobagem muito grande. Fica a dica aí, ó. Tem que fazer. 45 anos? Acima dos 45 anos se tiver fator de risco e acima de 50 anos sem fator de risco. Voltando a dizer os fatores de risco, na população negra... É sempre importante... População negra. Pacientes que têm familiares de primeiro grau, o Patrick entra aí, que é pai ou irmãos, tá? Irmãos ainda um pouco mais sério. Pai, você tem 2 vezes a chance, 1,7 a 2 vezes a chance de ter câncer de próstata, a mais do que a população. E quando você tem irmão, 2 vezes e meia. Tá? Quando você tem os 2, quase 5 vezes, pai e o irmão. Tá? Quase 5 vezes aumenta em relação à população geral. E pacientes obesos, pacientes que têm uma dieta rica em gordura também são mais propensos a ter câncer de próstata. Fica aí o alerta, hein, pessoal? Tá? Então vamos repetir, que eu acho muito importante. Acima de 40 anos em grupo de risco, 45 anos dentro de um protocolo normal. E se for grupo de risco raça, negro. Negro, pacientes obesos e pacientes obesos. Com alto consumo de gordura. E para resumir, fator familiar. Né? Então, familiar de primeiro grau, principalmente. Primeiro grau, pai ou irmão. Tá? Isso é muito importante, porque a gente tem que chamar a atenção, conscientizar. E aqui uma notícia boa para você, que se você é de fora, ou mesmo aqui de Curitiba, nós temos um grande centro de primeiro mundo, que é o Ecomédico Center, que está lá para te atender. O Dr. Vinícius faz parte do time da urologia, né? Exatamente. Que pode dar toda essa assistência, o acompanhamento, o encaminhamento, a orientação e até tirar tuas dúvidas em relação... Caso venha acontecer alguma coisa em termos de prognóstico, de tratamento, um excelente cirurgião aí, ou seja, não é só a prevenção, nem só o diagnóstico, ele tem também a condição de dar todo o desfecho, fazer todo o ciclo da doença e curar, né, desde que detectada de forma precoce. É isso? Inclusive, falando, estamos no mês de janeiro branco, né, da conscientização da saúde mental com acompanhamento psicológico também, porque acho que é um fator muito pesado.
Eu vejo Bem que lembrado. eu vivi isso dentro de casa, como o psicólogo é importante. E aí o homem ainda é preconceituoso também com isso. Acho que psicólogo é coisa de doido, não é. E outra coisa, fator hormonal, que eu não sabia, né? Se tirar a testosterona, você aumenta a probabilidade de depressão. Exatamente. E uma coisa que acontece muito também, e cara, é sensato, é óbvio a gente pensar. O paciente ele fica morrendo de medo de ter uma doença da próstata, operar a próstata e ter disfunção sexual. Isso é tabu, né? Não, a cirurgia de próstata pode, em casos até 15 a 25% de dar disfunção. De 15 a 20% pode ter disfunção. E depende... Mesmo hoje com cirurgia robótica, com todos... Mesmo cirurgia robótica, porque Tá. Depende do grau da doença. Por exemplo, se eu operar uma doença que já está comprometendo muito a lateral da próstata, Entendi. eu não posso preservar o feixe, a banda, que a gente fala que é a banda do nervo que passa ao lado, ao redor da próstata. Eu não posso preservar esses nervos. Mais uma razão para fazer o diagnóstico precoce. Exatamente, é aí que eu ia chegar. Se o Bem, paciente faz um alerta, pessoal. Quanto antes diagnosticar, menor o risco, e a agressividade da cirurgia, provavelmente. menor a agressividade e, consequentemente, o risco de ter uma impotência, uma diminuição A impotência é a perda, né? E a incontinência urinária. e ter uma incontinência urinária, hein? Mais um motivo para fazer. Diagnóstico precoce. É, Check-up inicial. E uma pergunta. muito importante. O paciente fez o procedimento, era um tumor grave, graças a Deus curado, mas está com a hipotência. Como é que é esse link também do tratamento da urologia? Onde que ela encaixa nesse momento aí de colocação de prótese, enfim? Daí vai entrar o andrologista, né, que trabalha na parte de impotência. Tá? O andrologista trabalha com a parte de impotência, o colega da incontinência, da disfunção miccional, mexe com a parte da perda urinária, que é incontinência. Onde que entra? A maioria dos pacientes que operam a próstata, em um primeiro momento pós-operatório imediato, eles vão ter alguma alteração de ereção. Tá? A maioria eu digo quase 70%, 80% dos pacientes vão ter uma disfunção erétil, em sua grande maioria temporária. A partir de 2 anos do procedimento cirúrgico, a gente entende que cai isso para 15%, 20%. Tá? Em pacientes bem tratados, bem operados, né? Claro que depende a técnica ajuda, o cirurgião ajuda e o método operatório ajuda também bastante, né? Igual as cirurgias robóticas, as cirurgias minimamente invasivas têm um efeito em relação à disfunção menor. Tá? Lembrando que às vezes a pessoa não tem acesso, às vezes a pessoa está em um lugar que você tem acesso à cirurgia aberta ou cirurgia laparoscópica. Em relação à função oncológica, ao tratamento oncológico, quer dizer isso, em relação à cura do câncer, os 3 métodos principais utilizados, cirurgia aberta, cirurgia videolaparoscópica, cirurgia oncológica, têm o mesmo resultado. Tá? Não pense que você às vezes fez uma cirurgia aberta em um local que você tem acesso à cirurgia aberta, você ficar assim frustrado em não ter feito uma cirurgia. Não, o tratamento oncológico é igual das 3 cirurgias. Eu brinco assim às vezes com o paciente, que a gente está oferecendo um tratamento mais moderno, digamos assim, evolução da cirurgia. Eu brinco com ele assim, ó, se eu chegar num médico que há 30 anos faz cirurgia aberta e um médico que há 2 meses faz cirurgia robótica, com quem você quer operar? Eu quero operar com um cara que faz aberta há 30 anos. Porque o cara tem a experiência em estar fazendo a cirurgia. É o caso do meu sogro, né? O Dr. Carlos é irmão dele. E ele não, na época, a gente tem familiar também, médico na família e tudo, e vamos fazer robótica, faz em Brasília, faz não sei aonde. Chegamos a falar, vamos trazer ele para Curitiba, não vamos? E ele falou, não, eu vou operar com o Carlos. O cara falou, olha, eu estou numa idade que eu só faço aberta, eu não quero mais aprender robô. Fiz mais de não sei quantas mil cirurgias. Ele, não, eu só opero com o Dr. Carlos. E eu acho que esse é um grande fator também da cirurgia ser um sucesso e da recuperação dele, porque o nível de confiança dele estava lá na lua, está na mão do Carlos, né? Então, assim, eu acho que o Dr. Carlos, isso é muito importante. É fundamental. Fez, foi um sucesso, está ótimo. E acho que essa questão da confiança, né? O paciente sentir a confiança é fundamental. O cara tem que ir procurar, o cara tem que tratar. O método que ele vai tratar independe. Depende. É que nem a gente usar o que é melhor, o que é pior em termos de se é o martelo ou se é o ultrassom. Não interessa na rinoplastia. Você realizar da mesma forma que você está habituado. Exato. Pessoal, aqui nós estamos encerrando em virtude do nosso tempo, mas eu vou convidar vocês para retornarem, né? E vamos daí falar de outra patologia dentro da urologia, né? Para explorar esse universo da prevenção do câncer de próstata. Acho que foi muito bem lembrado aqui pelo Patrick Gil. Nós estamos aqui no Janeiro Branco, a questão das alterações mentais, aí, do acompanhamento, da importância do psicólogo junto aos pacientes que têm também câncer, sabe? É um alerta aí e uma atenção muito bem lembrada.
Doutor Vinícius, muito obrigado. Eu agradeço. Né? Muito importante esse tema, obrigado pela tua participação, teu tempo de ter vindo Imagina. aqui. Patrick, mais uma vez, obrigado. Né? Sensacional, você sempre contribui, você, como eu digo assim, você não é médico, mas você está inserido no meio, então você pega por osmose. Eu gosto de aprender, mas aprender um montão de coisa, né? A gente está no dia a dia lá, mas é legal demais ouvir, porque olha quanta coisa aqui pra gente cuidar. Com certeza, e nós aprendemos com você também, porque você tem a visão dos dois mundos, da saúde, da área de gestão e da área do paciente, e para nós isso é importante fazer esse, vamos chamar assim, bater essa bola aqui, que o maior beneficiado de tudo isso é você, paciente, você que está nos ouvindo aí, que nós queremos trazer informações verdadeiras para você, e não só, como você coloca muito bem, do Google, não é isso? É isso. Doutor, mais uma vez, obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Bruce, hoje um amigo, além de um parceiro lá no Eco Medical Center. A você, César, sempre muito... Estamos juntos. O nosso hostess oficial, sempre um cara incrível. Marcela, equipe, time do Eco. E também, principalmente, o time do Urocentro, né? Que confiou no projeto do Eco. Depois de 30 anos, né? 30 anos que o Urocentro complementou. 25 anos, está quase lá. E confiou no Eco Medical Center, conseguimos tirar esses homens de lá e montar uma segunda unidade 25 anos depois. Isso é o sinal de que a gente está no caminho certo, na nossa humilde visão. Quando um cara do calibre dele, doutor Slongo, doutor Osni, doutor Ney, enfim, essa turma fala, não, vamos lá porque o projeto é bom, a gente fala, cara, a gente está no caminho certo. Muito aprendizado, mas estamos no caminho certo. Isso aí é um time, né? Trabalho em time.